Olá, bom dia. Eu me chamo Antônia, né? Sou consultora da Tapaué há 6 anos. Hoje eu vim aqui gravar um vídeo para incentivar algumas pessoas, né, que estejam com medo de tirar uma habilitação, porque ano passado eu tive o privilégio de conseguir minha habilitação, graças a Deus, né? Eu tinha bastante medo, não dirigia. Quando eu entrava no nosso carro, eu tremia toda. O coração acelerava. Às vezes eu chegava a travar, porque começava a tremer meu joelho, que batiam um no outro, e eu não entendia. E chegou um certo dia, né, que meu esposo decidiu de me matricular na autoescola. Eu lembro que a gente estava morando perto de Imperatriz. Ele começou ligando para uma, ligando para outra, o preço estava muito caro, né? Até que ele decidiu que eu voltaria aqui para minha cidade natal, que onde hoje eu estou morando de volta, né? Eu voltei. E ele decidiu, não, a gente vai fazer lá. E, para a vontade de Deus, no outro dia ele carregou o caminhão justamente para cá, para minha cidade natal. Aí a gente veio. Quando chegou aqui, eu lembro que a gente foi lá na autoescola, né? E eu apreensiva, com medo. Fomos na autoescola, chegou lá, ele falou assim, eu queria matricular essa moça. A gente fez a matrícula, deu a entrada, né? Parcelou as outras parcela em boleto e voltamos para casa. Aí já foi marcado, definido, quando a gente voltaria para dar entrada para fazer aquele processo de clínica, de exame de vista, né? Da psicóloga, a psicoteca. Aí a gente veio para casa. Quando chegou em casa, passou uma semana, na próxima semana eu já fui. Cheguei lá na médico de vista, não enxerguei de longe, só enxerguei de perto. Aí fui para psicóloga. Cheguei na psicóloga também, não passei. Me deu um nervoso, uma ansiedade que eu não passei. Voltei para casa, desabando, chorando, né? Porque a gente acha que tudo pra gente dá errado, que não tá certo, que os outros sempre têm... Esse é o pensamento da gente quando não dá certo com a gente. Aí voltamos para casa, marcamos, fui no médico de vista, chegou lá, consultei direitinho, ele passou o óculos, né, que hoje eu uso ele direto. Aí, vindo o médico de vista, fui para a psicóloga, cheguei lá, fiz a prova também, passei. Aí fui estudar para fazer a prova teórica, que a gente passou 3 semanas estudando. Eu passei 3 semanas, né? Por causa da pandemia, a gente estudava online. Aí estudei aquele tanto de tempo. Quando foi um certo dias, eles marcaram minha prova teórica. Quando foi no dia antes da prova, eu vim de onde eu estava morando de novo, vim para minha cidade natal, cheguei e fiquei estudando uma semana ainda aqui, revisando os conteúdos, assistindo pelo YouTube, porque lá também no YouTube tem muito conteúdo que me ajudou bastante. Aí quando foi dia 4 de junho, né, das 11 horas da manhã foi minha prova. Toda apreensiva, né? Quando levantei pela manhã, fiz oração, porque eu sou evangélica, graças a Deus. Fiz oração, entreguei na mão de Deus. Aí esperei dar o tempo, tomei banho, peguei a Bíblia de novo. Eu me lembro como hoje, que vai ficar guardado para sempre comigo, né? Porque eu li no Salmo 40, que até tá aberta a Bíblia aqui do meu lado, né? Eu li no Salmo 40, que diz assim,
Deus ouve paciente a obediência. É o melhor do que o sacrifício. O salmista faz a oração de Deus para que o livre dos males. Mas aí o começo diz assim, ó, esperei com paciência no Senhor, e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Aí eu fui, né, fiz a prova. Cheguei lá, fui fazer essa prova. Entrei na sala de aula 11 horas. 11h35, a gente entrega o resultado. Parece que foi, né? Se eu não estiver equivocada. Aí fiz aquela prova, né? Saí para receber o resultado e tirei 22 pontos. Aí eu pulei de alegria, gritei. Na mesma hora eu liguei pro meu esposo e falei que tinha passado. Aí fui para marcar as aulas práticas, né? De rua, de moto e carro. Porque na verdade eu sabia andar de moto, mas moto sem embreagem, né? E aqui em casa nós tínhamos moto pequena, né? Quando eu fui para autoescola, eu tive bastante dificuldade também, né? Chegou lá, marquemos 20 aulas de moto, 20 aulas de carro. Aí voltei para casa. No dia seguinte já era minha primeira aula, né? De moto, de tarde, e de carro pela manhã. Aí eu lembro que me deu medo, dor de barriga, ansiedade. Aí eu lembro, né, continuando, que me deu dor de barriga, medo, ansiedade. Aí eu fiquei apreensiva. Eu entrava no banheiro, eu saía e parece que tava, sei lá, num medo, né? Primeiro dia fui para aula de carro, foi tranquila. À tarde fui para aula de moto, né? Tive a ajuda de muitas pessoas, conhecido. Teve mesmo uma menina que sabe dirigir, né? Que me levou bastante. Ela ia comigo para aula de moto, voltava, porque na verdade o nosso carro estava aqui comigo, né? Na minha cidade. E ela ia comigo e voltava. De manhã sempre eu caçava alguém para me levar para as aulas de carro. Aí fui, fiz essas aulas tudo. Aí com o período da pandemia a gente terminamos as aulas práticas em junho, dia 18, né? E foi esperar para o Detran liberar a prova. Para o Detran liberar para a gente fazer a prova final. Quando foi mais ou menos em setembro, eles liberaram para mim fazer a primeira prova, né? Tava chovendo bastante, muito, e eu fui fazer aquela prova pela manhã, né? Quando eu cheguei lá, assinei, né? Fiz tudo, tava chovendo bastante, entrei no carro, não consegui fazer nem a baliza. Subi no meu fio logo, já saí chorando. E decepcionada, né? Porque a gente sempre quer passar e sempre sabe que vai ter que pagar o reteste, né? Que não é barato agora. Quando vim embora para casa. Eu cheguei e falei pro meu esposo, e ele, não, é assim mesmo, a vida da gente não é só alegria, a gente passa por prova, é porque tu não estava preparada. No começo eu questionei, tinha feito campanha, tinha feito propósito, eu fiquei, porque eu não passei, meu Deus, que eu estava muito confiante, né? Aí fiquei, mas aí depois eu entendi que tudo é na vontade do Senhor, tudo é na hora que Ele decide, na hora que Ele quer, né? E eu voltei para casa. Depois fui na autoescola de novo, marquei o reteste, paguei. Quando saiu pela segunda vez para me fazer minha prova. Cheguei lá, foi à tarde. Cheguei lá, assinei tudo de novo, entrei no carro, me ajustei, né? Porque é o que eles dizem pra gente se agasalhar, para dar início na prova. Quando eu entrei no carro da autoescola, é coisa até de achar engraçado, né? Mas aconteceu que eu esqueci tudo que eu tinha aprendido, tudo, ó, eu esqueci para onde que jogava o giro, eu esqueci
Tudo, nem pisca, acho que eu não liguei mais, que eu esqueci tudo. Aí eu sei que eu fui lá na frente, eu peguei e desliguei o carro logo. Aí o instrutor falou, ó, como você desligou, eu não posso, a prova acabou. Eu saí chorando, mas aí ele disse pra mim, sai do carro, vamos ali conversar comigo, né? O instrutor do Detran. Aí eu fui. Chegando lá, eu sentei, ele falou assim, olha, dona Antônia, só tá faltando você manter a calma. Tira essa ansiedade. Todos nós temos ansiedade, temos medo, temos, mas você precisa manter a calma e focar no que você vai fazer. Eu até falei assim, não vou pagar a terceira vez, não vou mais pagar dinheiro, porque eu tô jogando dinheiro no mato. Ele disse, não, você já pagou um tanto desse, você tem que ter a sua habilitação. Aí eu fiquei pensando, meu Deus, pagar mais R$ 300, de onde que eu vou tirar esses R$ 300? Porque aqui em casa só meu esposo é empregado, né? Eu não trabalho, só vendo Tupperware. E não tá fácil vendas, né? Aí eu cheguei aqui em casa, mandei mensagem para uma colega que é consultora da Tupperware, né? Porque muitas vezes as pessoas, tem muitos que não ajudam, né? Mas tem outros que ajudam. Mandei mensagem para ela, amiga, eu tenho 2 garrafas da Tupperware e tô precisando fazer uma rifa, porque eu preciso pagar o reteste do Detran. E eu queria que você me ajudasse. Ela foi, tirou a foto bem bonitinha, né? Me mandou a foto, falou, essa daqui tá melhor. E mandou pra mim. Quando foi à tarde, ela me mandou um texto digitado, né? Ela mesma digitou, me mandou aquele texto. E eu saí fazendo. Ela disse, agora tu faz a linha de transmissão. Fiz a linha de transmissão. A maioria que me ajudou, né, foi consultora da Tupperware, que eu conheço em si, que eu comprava rifa também. Aí mandei aquela rifa, fechei no outro dias ainda, quando com 5 dias eu abri a rifa. Fui lá na autoescola, paguei o reteste, eu voltei para casa. E ficava dizendo, meu Deus, essa vez o Senhor tem que me dar vitória, porque eu já não tenho mais R$ 300 todos os meses para estar pagando, né? Aí meu esposo até chegava a brincar assim, quando tu pagar R$ 300 de um ano, tu vai resolver passar. E aquilo para mim doía, né? Porque a gente tá ali, quer passar, quer ter aquele certo objeto, né, que era na verdade a minha habilitação. Aí eu fui, quando foi dia 7 de dezembro, o povo da autoescola me mandaram mensagem dizendo que já tinham marcado minha prova, né, e que era para me passar lá para pegar o horário. Aí eu fui, né, chegando lá, falei com a moça, ela falou assim para mim, mulher, sabe o que é que eu vejo em ti? Que tu tem muita ansiedade, tu é muito ansiosa. E o nervoso tá te dando. Não tá te impedindo, né? Aí ela falou assim, mas tu vai no farmacêutico e pede para ele te passar um calmante natural que eles passam. Eu fui, né? De lá eu já fui direto no farmacêutico. Cheguei lá, ele perguntou pra mim o que que era. Aí eu falei assim, não, é porque eu tô tirando minha habilitação e na última vez eu esqueci tudo. Aí eu até falei assim pra ele, será que eu sou doida? Aí ele começou a sorrir e disse, não. É nervoso e dos brabos, né? Eu lembro que foi um dia à tardinha, quase 6 horas da tarde. Cheguei lá na farmácia, né? Aí ele falou assim, é R$ 40. Eu paguei aqueles calmantes e vim pra casa. Cheguei, ele falou assim, 2 comprimidos todo dia à noite. Quando foi, naquele mesmo dia eu já tomei o primeiro, né? Minha prova estava marcada para o dia 14 de dezembro, 3 horas da tarde, né? Aí vim para casa. Cheguei em casa, tomei banho, me arrumei e fui para a igreja. Chegou lá na igreja, né? O pregador, né, da noite foi falar. Ele falou que a gente que Deus abençoava em oculto.
né? Que não precisava a gente estar falando a vida da gente para todo mundo e não precisava que Deus honrava em oculto. É aquilo eu peguei para mim, eu disse, então ele tá falando é comigo. Eu não vou contar para ninguém que eu vou fazer a prova da habilitação na outra semana, né? Aí eu fiquei. Aí a pessoa que ficou sabendo, né, foi meu menino que tem 12 anos e uma missionária de onde eu morava, que eu mandei mensagem para ela que ia fazer uma prova final e tava precisando de oração. Ela até falou, vamos orar. Aí pronto, eu comecei buscando a Deus, fazendo campanha, fazendo propósito, né? Porque tudo que a gente pede com fé para Deus, Ele faz nas nossas vidas. Aí beleza, né? Comecei naquele propósito. Quando foi dia 14, eu fiz uma aula, né, pela manhã, mais uma aula de carro que eu tinha pagado. Quando foi dia 14, 2h40, eu tava lá no Detran, fazer a prova. Cheguei lá, tinha eu, outro rapaz, da mesma autoescola. Aí eles procuraram, você vai primeiro ele? Eu disse, não, pode ele ir primeiro, né? E eu fiquei lá sentada. Aí o rapaz fez tudo bonitinho e passou. Aí voltou, aí minha vez, né? Quando chegou minha vez, eu entrei, de novo orei, me ajustei no carro. Quando iniciamos a prova, né? Eu fui, fiz a baliza direitinho. Aí saí da baliza para fazer o percurso de rua. Quando eu fiz o percurso de rua, penso num percurso longe. Para mim foi longe porque acho que eu estava ansiosa para ele dizer logo que eu tinha passado, que já tinha acabado, né? E longe, até que eles resolveram voltar pro Detran. Quando chegou lá, ele mandou estacionar no devido lugar lá, estacionei. Ele disse, agora desliga, sai devagar, com segurança. Aí quando eu saí lá fora, né, saí do carro, fechei a porta, ele cheguei lá fora, ele falou, dona Antônia, aprovada. Eu gritei. Na hora foi uma sensação que só Deus sabe, né, que na hora foi uma sensação boa. Mas que eu gritei mesmo, obrigado, Jesus, obrigada. Aí eu vim, né? Porque eu tinha estacionado meu carro antes do lugar onde eu terminei a prova. Eu entrei no carro, feliz demais. Aí a primeira pessoa que eu liguei foi meu esposo. Eu passei na prova, tô habilitada. Aí ele falou assim, parabéns. Aí daí eu já comecei a colocar no grupo da família, falei pro povo, né, que eu tinha conseguido. Mais tarde, coloquei nos status, né, para agradecer meus amigos, os conhecidos, todo mundo, né, que me ajudou todos de modo geral. E para honra e glória do Senhor, no dia 14 de dezembro de 2021, né, eu consegui minha habilitação, a primeira, né, porque eu não dirigia nada, né? A primeira, mas hoje eu já tenho nosso carro aqui na garagem, eu saio todo dia. Quando tem que resolver coisa na rua, eu vou, porque meu esposo trabalha em outra cidade e eu fico em casa só com as crianças, né? E eu sempre, agora para mim é melhor, porque eu aprendi a dirigir, eu saio, eu vou resolver as coisas, eu vou deixar a criança na escola, eu volto. Faço entrega também, minhas entregas da Tapaué. E assim, eu quero falar para você que tem medo, que acha que não vai conseguir. Não pense desse jeito, né? Porque todos nós podemos conseguir, mas tudo é na vontade do Senhor e tudo é na hora do Senhor. Então, você que estiver pensando nesse ano de 2022 de tirar sua habilitação, vá lá. Se estiver com medo, vá com medo mesmo e vai pedindo força para o Senhor, vai correndo atrás, porque tudo Deus fará. E eu estou contando isso aqui, né? É para incentivar você mesmo que tem medo, que pensa negativo igual eu pensava, que a gente não deve pensar assim. Hoje, graças a Deus, né? Eu já penso muito positivo e eu quero deixar aqui um incentivo para você. Vá lá, vá com medo, se joga. E que Deus lhe abençoe, lhe ajuda, e lhe dá força e você consegue a vitória igual eu consegui em nome de Jesus. Então, fique todos com Deus e um abraço.